A questão 1 pede para determinar a distância entre os pontos A e B, em cada caso. Então, eu vou colocar aqui a fórmula da distância, que já foi passada na videoaula anterior, né, que a distância é igual a raiz. Tem duas casinhas aí dentro, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, vamos fazer substituições aí, ok? Então, teremos aí uma raiz grande com duas casinhas que elas estarão ao quadrado, e eu venho aqui e faço essa subtração aí, 7 menos, entre parênteses, menos 2, 4 menos 4. Aí, agora, eu vou resolver cada parênteses, né? Menos com menos mais, 7 mais 2 ao quadrado, mais 4 menos 4, 0, 0 ao quadrado, 0. Precisava nem colocar, mas eu vou pôr. Então, 7 mais 2, 9 ao quadrado, mais esse 0 aí, né, que ele vai deixar de existir. Ele vai deixar de existir. E raiz de 9, não, desculpa, 9 ao quadrado é 81. Então, temos aí a raiz de 81. Então, essa distância vai ser mais ou menos 9, porém não tem distância negativa. Nós iremos utilizar só a positiva. A distância de AB é igual a 9. Da mesma forma, a letra D, iremos utilizar a mesma fórmula. Eu vou anotar aqui os pontos da letra B, ponto A e B aqui, para nós fazermos a substituição. Então, esse é o x1, aquele ali é o x2, y1, y2. Distância de AB é igual a 5 menos 8, né? Mas lembrando que nós vamos deixar essa casinha aí pronta, para facilitar, para não esquecermos desse quadrado aí em cima. Então, a primeira casinha, 5 menos 8, mais menos 4, menos o 2. 5 menos 8, nós iremos encontrar o que aí, ó? Menos 3. Esse menos 3 ficará ainda dentro desse parênteses, ao quadrado, mais menos 4, menos 2, menos 6 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, nós teremos 9, mais 6 ao quadrado, 36. 9 mais 36, nós temos 45. Para nós realizarmos esse aí, é necessário a gente fatorar para descobrir qual é a raiz exata, né, do 45. Fatorando, nós iremos encontrar mais ou menos 3 raízes de 5. Como nós não utilizamos a medida negativa, ficaremos somente com a positiva. Não usaremos em distância, né? Agora, a letra C, da mesma forma, já fiz a anotação dos pontos e da fórmula. E nós iremos substituir o x2 e x1, y2 e y1. Vou deixar a casinha em branco para completar, né? A casinha do parêntese, para completar e facilitar aí para eu não esquecer desse número ao quadrado. Então, nós teremos 2 menos 0, mais isso tudo ao quadrado, mais 2 menos 0 também. Então, 2 menos 0, 2. Ficará 2 ao quadrado. Dois ao quadrado, 4. 2 ao quadrado também dará 4. 4 mais 4, nós iremos ter aí, né, a distância de AB, raiz de 8, né?
Porém, dá para a gente utilizar, fatorar isso aí. Fatorando, nós iremos encontrar distância é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Deixa eu só consertar aqui. 2 raiz de 2. Porém, nós não iremos utilizar o negativo porque é uma distância. Então, iremos utilizar somente o positivo. Vou frisar isso mais uma vez. Está aí a resposta. Letra D já está pronta também, né? Os pontos estão aí. E a fórmula? Vamos substituir o x2, x1, y2, y1. Então, nós teremos aí o 2, que é o x2, né? Menos o menos 1. Como ficará dois sinais, nós iremos colocar entre parênteses. 5 menos 6. Nós encontraremos aí, né? 2 menos 1, nós teremos 3. 3 ao quadrado. 5 menos 6, 1 negativo, né? Então, nós temos aí, né? 3 ao quadrado mais 1, porque o menos 1 ao quadrado fica positivo. Então, nós teremos aí 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10. Então, teremos raiz aí de 10. Essa é a distância desses dois pontos. Na questão 2, nós iremos determinar as coordenadas do ponto M, né? Tendo esses pontos A e B aí em cada caso, né? Então, como é que eu vou encontrar as coordenadas do ponto M? Deixei já a formulazinha aí, né? E nós vamos substituir. Eu tenho tanto o xm quanto o ym, né? Desse ponto médio. Então, vai ficar 0 mais menos 5 sobre 2. Então, eu terei 0 menos 5 sobre 2. Aí, teremos xm igual a menos 5 meios. O ym, iremos fazer a mesma coisa. y1 mais y2 sobre 2. Então, teremos 4 mais 8 sobre 2. 4 mais 8, 12 sobre 2, 6. Então, meu ym é 6. A coordenada, então, aí será o quê? Meu M, o ponto médio, será menos 5 meios e 6. Essa é a resposta da letra A. A letra B eu já coloquei as fórmulas e os pontos. Então, basta substituir. Então, meu xm será menos 9 mais 2, x mais x, e sobre 2, né? Então, menos 9 mais 2, eu terei menos 7 sobre 2. Então, eu tenho a coordenada x. Agora, meu ym, eu vou somar os dois y. 2 mais menos 4 sobre 2 também. O meu ym será, eu vou por 2 menos 4, eu terei menos 2 sobre 2. Então, meu ym será menos 1. Então, a coordenada aí, ó, do meu ponto médio será menos 7 meios e 1. Essa aí é a resposta da questão B. Você se sente tranquilo para poder dizer o que você quiser. Espero que você tenha entendido, você fala sem censura, a resolução. Qualquer coisa, deixa aí uma mensagem. Agora, nós iremos fazer a C.
Vou deixá-la aqui organizada para facilitar o nosso tempo. Então, meu XM será menos 2 mais 2 sobre 2. Menos 2 com 2, eu terei 0, né? 0 sobre 2, meu XM é igual a 0. Sempre vou colocar bem detalhado, porque nem sempre as pessoas acompanham o raciocínio. Eu prefiro mostrar detalhadamente, passo a passo. Agora, eu vou ter 1/3 mais 3 sobre 2. Esse 1/3, eu vou mexer separadamente aqui, essa parte de cima, numa folhinha de papel aqui, ó. Então, 1/3 mais 3. O mínimo aí seria 3, né? No denominador. Então, vou pegar 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 1, 3. 1 vezes 1, 1. Mais 3 vezes 3, 9. Então, nós teremos 10/3. Agora, onde que foi essa parte de cima, eu vou colocar 10/3. Então, tenho 10 sobre 2. 2, ele também é uma fração sobre 1. E nós podemos fazer a operação inversa. Eu posso ter 10/3 que multiplica o inverso do 2. Então, 10 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Fazendo a simplificação, nós teremos 5/3. Aí está, né? O meu ponto médio, então, será 0 e 5/3. Na questão 3, pede para encontrarmos o ponto Y e temos aí 2 pontos, né? A distância desses 2 pontos é 10. Então, nós iremos utilizar a fórmula já conhecida e iremos substituir cada item. A distância de A e B eu já tenho, lá está dizendo que é 10. Vou pôr a raiz aí, né, de 6. Deixa eu arrumar a primeira raiz aqui. 6 menos 2 ao quadrado. Depois 7 menos y ao quadrado. Essa raiz aí, eu posso passá-la para o outro lado, em cima do 10. O contrário da raiz é potenciação. Então, agora eu não terei mais raiz aí do lado direito. Então, terei 6 menos 2 mais 2 ao quadrado. 7 menos y ao quadrado, isso aí é um produto notável. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do terceiro. Então, aí, ó, 10 ao quadrado, mais 6 mais 2, 8 ao quadrado, 64. E o restante eu copio. Como isso aí tem 3, né? Não tem uma característica de uma equação no segundo grau, nós iremos passar tudo para o outro lado. Porém, eu somei aí primeiro, né? 64 com 49, que deu 113. Menos 14y aí, tô corrigindo. Eu vou passar tudo que estava no segundo membro para o primeiro membro, para o lado esquerdo. Vou pôr na ordem, né, do quadrado e assim por diante. Então, temos aí essa equação. Agora, falta eu subtrair o 13 mais 10. E ficará o seguinte, menos y mais 14y menos 13 é igual a 0. Vou utilizar o delta, né? 14 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 13. O delta será 14 ao quadrado, 196. 3 sinaizinhos de menos multiplicando fica
negativo, continua negativo. Menos 52. 196 menos 52, 144. Então, aí, substituindo, né, na equação, menos 14 mais ou menos raiz de 44 sobre 2 vezes menos 1, tá? Menos 14 mais ou menos 12, que é a raiz de 144, sobre menos 2. Então, meu y' será menos 14 mais 12 sobre menos 2. Menos 14 mais 12, menos 2 sobre menos 2. Então, teremos 1. O meu y2 será menos 14, menos 12 sobre menos 2. Nós teremos menos 26 sobre menos 2, que será 13, positivo. Então, a alternativa correta aí é a letra C, 1 e 13. Essa questão pede para determinar o perímetro desse triângulo. Para determinar o perímetro, eu preciso saber quanto é cada lado. Então, aí eu estou olhando, primeiramente, o ponto. Ponto A, 3 e 2. O ponto B, menos 1 de x com 5 de y. E o ponto C, menos 3 com menos 6. Então, temos aí já os pontos desse triângulo. Para determinar o perímetro, nós teremos que saber a distância de um ponto a outro, né? Então, o perímetro aí, eu vou fazer a distância de A a B, a distância de A a C e a distância de B a C, combinado? Então, vamos lá. Vou aplicar na fórmula da distância o primeiro ponto, tá? Que eu marquei aí. Então, eu terei o ponto A será o primeiro, o ponto B o segundo, tá? Então, eu terei menos 1 do B, menos 3 ao quadrado, mais 5 de B, menos o 2 ao quadrado. Menos 1 com menos 3, eu terei menos 4 ao quadrado. 5 com menos 2, 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, nós teremos 16. 3 ao quadrado, 9. Então, somando aí 16 com 9, nós teremos 25, né? Raiz de 25. Então, a distância de A a B aí, né? Raiz de 25 é mais ou menos 5, mas nós iremos utilizar somente o 5. Como eu já falei, distância é somente positiva. A distância agora, nós iremos calcular a distância de A a C. O ponto C será o ponto 2 e o ponto A, o primeiro ponto. Então, ficará menos 6, menos 3, menos 3 ao quadrado, mais menos 6, menos 2, tudo ao quadrado. Então, menos 3 com menos 3, somando, terei menos 6 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, menos 6 com menos 2, menos 8. Então, menos 6 ao quadrado, 36, menos 8 ao quadrado, 64. Nós teremos aí a raiz de 100, né? Somando esses dois dá 100. Então, a distância aí de A a C é 10. É 10. Agora, nós iremos calcular a distância de B até C. Então, faremos, né, a raiz aí, a casinha direitinho. Então, tenho menos 3, menos 1 ao quadrado, né, mais
menos 6 menos 5, tudo ao quadrado. Então, esse menos aí, que está multiplicando menos 1, ele vai ficar positivo, esse 1. Então, eu terei, né, menos 3 mais 1 ao quadrado, mais menos 6 mais menos 5, nós teremos menos 11. A distância aí será menos 3 com 1, eu terei menos 2 ao quadrado, mais menos 11 ao quadrado é igual a 121. Menos 2 ao quadrado, 4, mais 121. Nós teremos o total aí de 125. Como 125 não tem raiz exata, nós iremos colocar nossa resposta de duas formas. Eu vou fatorar aqui o 125 para vai ficar 125 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, nós temos 5 raiz de 5. Eu posso usar 5 raiz de 5, ou se você quiser utilizar a calculadora, você vai chegar a um valor de aproximadamente 2,23 e tal. Eu arredondei. Então, ficou 5 vezes 2,24. Esse aí, né, porque o 5 estava de fora da raiz. Então, 5 vezes da raiz, que é 2,24, dá aproximadamente 11,2. Então, vamos guardar esse aí. Se eu quero perímetro, eu vou somar tudo. Então, eu vou colocar duas respostas aqui, mas equivale à mesma coisa. Geralmente, a de baixo cai nas opções da prova, tá? Então, eu estou somando aí 5 mais 10 mais 11,2. Então, será aproximadamente 26,2. O perímetro, né, agora utilizando a raiz, ficará 5 mais 10 mais 5 raiz de 5. 5 mais 10 eu consigo somar, agora 5 raiz de 5 não. Então, essa distância aí ficará 15 mais 5 raiz de 5. Ok? Tem até forma de fatorar de baixo, mas é só quando o exercício dá a opção, tá bom? Então, esse aí geralmente cai nessa de baixo que eu marquei o asterisco. Questão 5. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. A rua com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados com mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente em direção vertical e horizontal. Desconsidere as larguras das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a E, o consultório do pai, que é na rua 2 com a rua A, e a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende à pretensão da família deverá ser localizado no encontro das ruas? Esse aí é bom a gente ir pela tentativa. Eu marquei aí, né? Dá um triângulo. Agora, se a gente for pela tentativa, será a maneira mais rápida. Vamos pensar, o C com E ficaria aí mais próximo da mãe, mais longe do pai. A segunda opção, 4C, ficaria perto da escola, mais longe do pai e da mãe, do trabalho do pai e da mãe. A C, né, seria 4 com D. Aí observem, olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui, ó, foi o que deu a mesma distância. 4
D, ok? O restante ficaria longe e desproporcional às distâncias. Então, aí, por tentativa, ficaria mais fácil. A questão 6, né, dá o ponto A e B e, no plano cartesiano e pede para a gente descobrir as coordenadas do ponto médio, né, do segmento AB. Então, estou colocando a fórmula aqui do ponto médio e nós iremos descobrir o xm e o ym. Então, meu xm ficará 1 mais 5, né? Eu vou somar os x sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Então, meu xm será 3. O ym eu terei 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7, que é igual a 8 sobre 2. Meu ym ficará 4. Então, o meu ponto médio aí será 3 de x e 4 de y. A resposta correta ficaria a letra A. Na questão 7, a gente observa um retângulo delimitado aí, né, nesse plano cartesiano. Eu vou anotar aqui perímetro. O perímetro eu vou somar todos os lados. Então, esse retângulo aí, ele tem 3 de altura. 3 de um lado com 3 do outro, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9. Então, o perímetro aí, somando todos os itens, dará 24. A resposta correta ficará 24, que é a letra B. Aí está o perímetro.